Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 15. Meu pai me perguntou se eu pretendia visitar Shelley antes de ir embora para Massachusetts. Eu disse que achava que sim. Capítulo 16. A Solarida estava em uma caixa no armário do meu quarto, junto com o álbum de fotos dos pensamentos de Shelley e um envelope de papel pardo contendo as memórias do Fenício. O que foi? Você pensou que eu tinha jogado tudo aquilo fora? Que eu poderia ter jogado tudo aquilo fora? Um dia, algumas semanas depois de ter visto o Fenício pela última vez, tirei a câmera que não era bem uma câmera da prateleira de cima do armário e levei-a para a garagem. Só de tocá-la já ficava nervoso. Eu me lembrei de que, quando Frodo colocava o anel, ele ficava visível para o olho vermelho de Sauron, e tive medo de que, por simplesmente entrar em contato com a Solarir, eu de alguma forma pudesse convocar o Fenício de volta. Ei, gorducho, lembra de mim? Lembra, não por muito tempo, mas, no fim das contas, após virá-la várias vezes nas mãos, eu a recoloquei no armário. Nunca fiz nada com ela. Nunca a desmontei. Não sabia como. Não havia junções, nenhum lugar onde as peças de plástico se encaixavam. Era uma peça única, de uma maneira impossível. Talvez se tivesse tirado uma foto, eu poderia ter descoberto mais alguma coisa, mas não ousei fazer isso. Não, enfiei a Solaris de volta no armário e depois a escondi atrás de uma caixa de fios e placas de circuito. Depois de um mês ou dois, às vezes até conseguia passar 15 minutos sem pensar nela. No fim de semana anterior à minha partida para Boston, meu pai e eu voaríamos juntos. Abri o armário e fui procurar por ela. Parte de mim não esperava encontrá-la ali. Tinha quase passado a acreditar que o Fenício fora alguém com quem sonhei em um dia de febre e crise emocional, anos antes. Mas a Solarida estava ali, exatamente como eu lembrava. O olho de vidro cego e inexpressivo me encarava do alto da prateleira de cima como um ciclope mecânico. Coloquei a câmera com delicadeza no banco de trás do meu Honda Civic, de maneira que não precisasse olhar para ela enquanto dirigia até Bellevue. Só o ato de encará-la já parecia perigoso. Como ela pudesse funcionar de repente, disparar por vingança e apagar minha mente, para me punir por deixá-la acumulando poeira por 4 anos. Shelley estava no quarto, um cômodo apenas um pouco maior que uma cela de cadeia. Eu sabia que Heitor e Leury tinham vindo visitá-la algumas horas mais cedo. Eles sempre davam uma passada nas manhãs de sábado. Programei minha visita para cair logo depois da deles, de maneira que ambos tivessem uma última chance de estar com Shelley. Eu a encontrei na cadeira de rodas, voltada para a janela. Como eu queria que ela tivesse algo bonito para contemplar. Um parque verde com carvalhos, um lugar com um chafariz, bancos e crianças. Mas o quarto dela tinha vista para o estacionamento sob o sol escaldante e 2 caçambas de lixo. Shelley estava com o Walkman no colo e fones de ouvido na cabeça. Heitor sempre colocava os fones na mãe quando ia embora, para que ela pudesse ouvir a trilha sonora de Conta Comigo. As canções que ela e Leury dançaram quando ele era recém-chegado ao país e ela havia acabado de concluir o ensino médio. Só que a música terminara havia muito tempo. E ela estava apenas sentada ali, com a cabeça tendo espasmos no pescoço e baba escorrendo pelo queixo, sentada em uma fralda que precisava ser trocada. Dava para sentir o cheiro. A nobreza da terceira idade. Tirei os fones de ouvido de Shelley e girei a cadeira de rodas para que ficasse de frente para a cama. Sentei-me no colchão diante dela, de maneira que nossos joelhos quase se tocaram. Aniversário, disse Shelley, que me olhou brevemente e depois virou o rosto. Aniversário. De quem? Seu? Falei. É o seu aniversário, Shelley. Posso tirar uma foto? Tirar fotos da aniversariante. E depois vamos assoprar as velhinhas. Faremos um pedido juntos e apagaremos todas de uma vez. Seu olhar voltou para mim. E houve um interesse quase de pássaro nos olhos dela. Foto? Ai, tá bom, mocinho. Eu tirei a foto dela. O flash espocou. Mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. As fotos caíram no chão e se revelaram.
A avó corcunda de Shelley retirando uma travessa de cookies recheados do forno, com um cigarro no canto da boca, um cenário de TV em preto e branco, com crianças usando orelhas de Mickey Mouse, o nome Belkis escrito em tinta preta borrada na palma cor-de-rosa de uma mão erguida, acima de um número de telefone. Um bebê gordo com os punhos erguidos e o queixo sujo de geleia. O cabelo de Heitor já era uma massa de cachos desgrenhados. Tirei pouco mais de 30 fotos, mas as últimas 3 não se revelaram, e foi assim que eu soube que tinha acabado. Eram fotos sem nada, cinzas como nuvens de tempestade. Quando me levantei, eu estava chorando silenciosa e furiosamente, sentindo um gosto de cobre na boca. Shelley desmoronou para a frente, com os olhos abertos, mas sem enxergar nada. A respiração estava congestionada e difícil. Seus lábios estavam franzidos, como se estivesse prestes a soprar as velas do bolo de aniversário. Beijei a testa de Shelley e inspirei fundo a fragrância do quarto onde ela passará os últimos anos de vida. Poeira, fezes, ferrugem, desprezo. Se me senti miserável naquele momento, não foi porque apontei a câmera para ela. Foi por ter demorado tanto tempo para fazer isso. Capítulo 17. Heitor me ligou no dia seguinte para me informar que a mãe dele tinha falecido às 2 da manhã. Eu não me importava com a causa da morte e nem perguntei, mas ele me disse mesmo assim. Os pulmões simplesmente pararam, contou Heitor, como se, de repente, o corpo inteiro tivesse se esquecido de como respirar. Capítulo 18. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentado na cozinha ouvindo o tic-tac do relógio. Era uma manhã muito quente e abafada. Meu pai tinha saído. Na época, ele estava trabalhando no turno matinal. Entrei no quarto e peguei a Solarid. Não tive medo de pegá-la naquele momento. Levei a câmera para fora e a coloquei na entrada da garagem, atrás do pneu do lado do motorista do meu Honda Civic. Quando dei ré por cima dela, ouvi a Solarid se esmigalhar com um estalo de plástico. Coloquei o Civic em ponto morto e desci para dar uma olhada. Quando vi a câmera, porém, na entrada de garagem, meu coração deu um pulo, como um pássaro colhido por um vendaval, arremessado de maneira indefesa contra a parede dura das minhas costelas. O estojo havia sido destruído em fragmentos grandes e reluzentes, mas não havia nenhum mecanismo por dentro, nenhuma engrenagem, nenhuma tira, nenhum equipamento eletrônico de qualquer tipo. Em vez disso, a Solarid estava cheia de uma coisa parecida com alcatrão, um galão espesso de uma sopa negra, uma sopa com um olho, um grande olho amarelo com uma pupila vertical no meio, uma grande gosma cor de amora preta de suspense no Panamá com um globo ocular dentro. Quando aquela porcaria alcatroada começou a se espalhar em uma poça, juro que o olho girou para olhar para mim. Eu quis gritar. Se tivesse ar suficiente nos pulmões, teria gritado. Enquanto eu assistia. Porém, o líquido negro começou a se solidificar e logo ficou prateado e claro. Ele endureceu nas bordas, se enrugou e fossilizou. A rigidez reluzente se espalhou para dentro, alcançou aquele olho amarelo e o congelou. Quando tirei aquilo do chão, toda a gosma preta virou uma bolha de aço leve e sem brilho, um pouco menor que uma tampa de bueiro e tão fina quanto um prato de jantar. Tinha cheiro de relâmpago, de granizo, de pássaro mortos. Eu a segurei por um momento apenas. Foi o máximo que consegui aguentar. Assim que peguei a bolha, minha cabeça começou a se encher de zumbidos, estática e sussurros enlouquecidos. O crânio virou um rádio sintonizado em uma estação distante. Não era a rádio Vida Adulta, mas sim a rádio Loucura. Uma voz que já era antiga quando Ciro, o grande, subjugou os fenícios sussurrou. Michael, Michael, derreta-me e construa. Construa uma de suas máquinas pensantes. Construa um computador, Michael. E eu vou lhe ensinar tudo o que você quer saber. Vou responder todas as suas perguntas, Michael. Vou solucionar todas as charadas. Vou torná-lo rico. Vou fazer as mulheres quererem dar para você. Vou. Eu as joguei longe com uma espécie de repulsa. Da próxima vez que peguei a bolha, usei uma pinça para empurrá-la para dentro de um saco de lixo. Mais tarde, dirigi até o oceano e joguei aquela porra nele. Capítulo 19. Ian. Claro que eu fiz isso. Capítulo 20. Eu realmente usei uma pinça para manusear a coisa e a coloquei em um saco de lixo. Mas não joguei no oceano. Joguei no fundo do meu armário, onde mantivera a Solarid por tantos anos. Naquele outono, minha mãe viajou para os Estados Unidos a fim de se encontrar comigo e com meu pai em Cambridge e me ver instalado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Fazia mais de um ano que eu não a encontrava, e fiquei surpreso ao descobrir que seu cabelo castanho claro ficará completamente grisalho e que ela passará a usar óculos bifocais sem armação. Comemos juntos como uma família no Mr. Bartlett's Gourmet Burgers na Avenida Mass, uma das únicas refeições que me lembro de termos feito juntos.
Minha mãe pediu anéis de cebola frita e só comeu um ou outro. O que você mais espera? Perguntou meu pai para mim. Minha mãe respondeu por mim. Imagino que ele esteja contente por não ter mais que esconder. Esconder o quê? Perguntei. Ela afastou os anéis de cebola. O que você é capaz de fazer? Quando a pessoa está em um lugar que lhe permite desenvolver todo o seu potencial, bem, ela nunca mais quer ir embora. Não tenho recordação da minha mãe dizendo que me ama. Embora ela tenha me dado um abraço apertado em volta do pescoço no aeroporto e me lembrado de que a contracepção era minha responsabilidade, não das minhas futuras namoradas. Minha mãe foi assassinada em junho de 1993 por integrantes do Exército de Resistência do Senhor em uma estrada montanhosa na fronteira noroeste do Congo. Ela morreu com o amante francês, o homem com quem ela morava, como se revelou, por mais de uma década. A morte dela foi parar no The New York Times. Meu pai absorveu a notícia da mesma forma com que reagiu ao desastre do ônibus espacial Challenger, com pesar, mas sem um grande sinal de sofrimento pessoal. Não sei dizer se algum dia os dois se amaram ou o que os levou a fazer um bebê juntos. Esse é um mistério ainda maior do que qualquer coisa que envolva Shelley Belkis e o Fenício. Posso dizer que, até onde eu saiba, meu pai não teve outra mulher na vida durante todos os anos em que os dois estiveram afastados, primeiro quando eles foram separados pela África, e depois, quando foram separados pela morte. E ele leu os livros da minha mãe. Todos. Ele os mantinha na prateleira logo abaixo dos álbuns de fotos. Meu pai viveu para ver a minha formatura no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e meu retorno à costa oeste para fazer um mestrado, e depois um doutorado, na Caltech. Ele morreu na semana anterior ao meu aniversário de 22 anos. Um fio ativo de subtransmissão se soltou em uma noite de chuva e vento e acertou meu pai bem nas costas quando ele estava ao lado do furgão de manutenção, recolhendo as ferramentas. Ele recebeu uma carga de 138 kV. Entrei no século XXI sozinho, um órfão raivoso que ficava ressentido sempre que as pessoas da minha idade reclamavam dos pais. Minha mãe está puta porque eu não quis ser advogado. Meu pai dormiu na minha formatura. Blá, blá, blá. Mas eu também odiava as pessoas que não reclamavam dos pais, mas falavam deles com carinho. Minha mãe diz que não se importa com o que eu faça desde que eu seja feliz. Meu pai ainda me chama de tiquinho de gente. Blá, blá, blá. Não há sistema de medidas que possa quantificar adequadamente o ódio que eu carregava no coração quando era jovem e solitário. Essa sensação de ressentimento me consumiu como um câncer, me deixou oco, esquelético e debilitado. Quando entrei no Instituto de Tecnologia de Massachusetts aos 18 anos, eu pesava 150 quilos. 6 anos depois, pesava 77. Não foram exercícios. Foi fúria. O ódio é uma forma de inanição. O ressentimento é a greve de fome da alma. Passei grande parte de umas férias entediantes e desanimadas de abril esvaziando a casa em Cupertino, encaixotando roupas e pratos de jantar lascados para levar ao Exército da Salvação e doando livros à biblioteca. Naquela primavera, havia muito pólen no ar, que encobria as janelas com um nevoeiro amarelo intenso. Qualquer um que entrasse na casa teria me visto com lágrimas pingando do nariz e presumido que era tristeza, quando, na verdade, era alergia. Encaixotar a casa onde morei a infância inteira foi um serviço surpreendentemente sem sentimentos. Com nossa mobília genérica e papel de parede listrado inofensivo, não deixamos quase nenhuma marca no lugar. Eu havia me esquecido daquele estranho prato de aço enfiado no fundo do armário, até enfiar o braço ali e meter a mão nele. O prato ainda estava no saco de lixo, mas deu para sentir as protuberâncias e a superfície do metal através do plástico. Eu o ergui e segurei o pacote nas duas mãos por um bom tempo, em um silêncio pesado e nervoso, o tipo de silêncio que recaí sobre o mundo nos momentos anteriores à queda de uma forte tempestade de verão. O ferro sussurrante nunca voltou a falar comigo, pelo menos não nos meus pensamentos despertos. Às vezes, ele falava comigo nos sonhos. No entanto, às vezes, nos sonhos, eu ouvi como ele era da forma que saiu da Solaris destruída. Um líquido alcatroado com um globo ocular dentro, um estranho protoplasma pensante que não pertencia à nossa realidade. Tive um sonho em que me vi sentado à mesa de jantar diante do meu pai. Ele estava vestido para trabalhar e olhava para uma tigela de suspense no Panamá, enquanto a gelatina tremia e se sacudia de maneira estranha no prato. Não vai comer a sobremesa? Perguntei. Meu pai ergueu os olhos, que eram amarelos e tinham pupilas de gato. Em uma voz cansada e infeliz, ele respondeu, não posso. Acho que vou vomitar. E então abriu a boca e começou a vomitar na mesa, golfadas daquela gosma preta saindo da boca em um jorro lento e pegajoso, trazendo junto um zumbido de estática e um murmúrio de loucura. Nos últimos anos na Caltech, comecei a desenvolver a arquitetura de um novo tipo de sistema de memória e criei uma placa de circuitos integrados do tamanho de um cartão de crédito. O protótipo dependia muito de componentes fabricados a partir daquele metal grotesco e impossível e alcançou efeitos computacionais que com certeza nunca tinham sido igualados, em nenhum laboratório, em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Aquela primeira placa foi a minha África. Foi para mim o que o Congo fora para minha mãe.
Um esplêndido país desconhecido onde todas as cores eram mais intensas e onde todo novo dia de estudo prometia alguma revelação empolgante. Morei lá por anos. Nunca quis voltar. Não havia motivo para voltar. Não naquela época. Então o trabalho foi concluído. No fim das contas, obtive resultados impressionantes, ainda que menos marcantes, ao empregar certos metais de terras raras, e térbio em sua maioria, e sério. Não era nada como o que eu poderia fazer com o ferro sussurrante, mas, ainda assim, representava um grande salto na área. Fui notado por uma empresa batizada com o nome de uma fruta crocante e suculenta e assinei um contrato que me deixou milionário no ato. Se você tem 3.000 músicas e 1.000 fotos no seu telefone, provavelmente está levando um pouco do meu trabalho no bolso. Sou a razão pela qual seu computador se lembra de tudo que você não consegue se lembrar. Ninguém precisa mais esquecer coisa nenhuma. Eu fiz questão disso. Capítulo 21. Agora já faz mais de 25 anos que Shelley se foi. Eu a perdi. Perdi minha mãe e meu pai antes de fazer 25 anos. Nenhum deles me viu casar. Nenhum deles algum dia teve a chance de conhecer meus 2 filhos. Todo ano, dou tanto dinheiro quanto meu pai ganhou a vida inteira, e ainda continuo mais rico do que qualquer homem tem direito de ser. Tenho uma quantidade indecente de felicidade, embora eu confesse que a maior parte dela só veio quando eu não já era mais mentalmente capaz de acompanhar os últimos avanços da ciência da computação. Sou professor emérito na empresa que me contratou quando saí da Caltech, o que é uma forma gentil de dizer que ele só me mantém lá por nostalgia. Não faço uma contribuição significativa para minha área há mais de uma década. Aquela liga metálica esquisita e impossível acabou há muito tempo. O mesmo pode ser dito sobre mim. A Belliver foi demolida em 2005. Há um campo de futebol no seu lugar. O terreno de trás foi plantado e arrumado com esmero, ajardinado profissionalmente e transformado em um parque com trilhas sinuosas de pedras brancas, um lago artificial e uma enorme área de recreação. Eu paguei pela maior parte da reforma. Queria que Shelley tivesse vivido para ver o lugar. Sou tão assombrado pela paisagem que ela viu antes de morrer, um estacionamento e caçambas de lixo, quanto pelas lembranças do fenício. Não gosto de pensar nos últimos dias de Shelley naquele quartinho lúgubre, mas não apagaria essas lembranças mesmo se pudesse. Por piores que sejam, essas lembranças formam o que sou, e eu seria menos sem elas. Todos nós fomos ao parque para a grande inauguração, minha esposa e nossos 2 meninos. Era agosto, e estava trovejando pela manhã. Os trovões eram como grandes disparos de canhões, mas, ao cair da tarde, o céu ficou limpo e azul, e não dava para desejar um dia mais bonito. A cidade fez um belo show. Uma banda de metais com 30 integrantes tocou swing das antigas no palco. Houve oficina de pintura de rosto e um daqueles caras que fazem animais com balões. E meu antigo colégio enviou as animadoras de torcida para dar pulos, fazer acrobacias e agitar a galera. O que meus filhos mais gostaram foi de um mágico itinerante, um sujeito com cabelo puxado para trás com gel e bigode modelado por pomada. Ele usava um fraque roxo e uma blusa verde com babados, e seu grande truque era fazer coisas desaparecerem. Fazia malabarismo com tochas acesas, e, de alguma forma, quando cada uma delas caía, a tocha sumia como se nunca tivesse existido. Ele mostrava um ovo na mão, apertava o punho e o ovo sumia, com casca e tudo. Quando abria o punho, havia um chapim cantando na sua palma. Ele se sentava em uma cadeira de espaldar alto e aí caía no chão porque a cadeira sumia. Meus filhos, de 6 e 4 anos, ficaram ajoelhados na grama com dezenas de outras crianças, todas assistindo arrebatadas. Já eu fiquei de olho nos pardais. Havia uma banda deles no declive acima do lago, bicando o chão alegremente. Minha esposa tirou fotos, com o telefone, não com uma Polaroid. Tubas e trombones tocavam no horizonte onírico. Quando fechei os olhos, o passado pareceu bem próximo, e apenas a mais fina das membranas separava o ontem do hoje. Eu estava quase cochilando quando meu filho mais novo, Bom, puxou meu short. O mágico havia entrado atrás de uma árvore e se desmaterializado. O show tinha acabado. Ele sumiu. Berrou Bom, deslumbrado. O senhor perdeu. Você pode me contar. Vai ser tão bom quanto ter visto. O mais velho, Neville, riu com deboche. Não vai, não. O senhor devia ter assistido até o fim. Esse é o truque de mágica do papai. Eu consigo fechar os olhos e fazer o mundo todo desaparecer. Falei. Alguém quer ver se a gente consegue fazer sorvete desaparecer? Acho que estão vendendo casquinha do outro lado do lago. Eu me levantei e peguei a mão de Neville. Minha esposa pegou-a de Bom. Começamos a ir embora. Cruzamos o gramado e assustamos os pardais, que saíram voando fazendo barulho em bando. Papai, disse Bom, o senhor acha que vamos sempre nos lembrar do dia de hoje? Não quero me esquecer da magia. Eu também não, falei. E não esqueci até hoje.